vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ei! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu te quero, eu vou, eu te quero, eu quero mais, eu quero mais. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
Amém. Glória a Deus. A paz de Jesus. E abre seu coração, porque eu sei que o Senhor tem muito para nos oferecer nessa madrugada. Eu creio. Foi a minha oração. E, e o tema, né, que eu senti do Senhor em compartilhar hoje é Entre Altos e Baixos. Postamos lá no grupo, né? E eu quero começar te fazendo uma pergunta bem simples. Se você puder, talvez responde aí no chat. Você já andou de montanha-russa? Eu creio que talvez você já andou, né? E aí, você teve medo? Ou você tem medo, pânico? Não, Deus me livre. Você é uma pessoa que gosta de aventuras? Ou você é uma pessoa mais reservada, né? Bom, eu e o Márcio costumamos falar que depois do nascimento dos nossos filhos, não estamos mais querendo saber de aventuras. A gente sempre brinca desse jeito, porque é melhor levar uma vida pacata, né? Porque nós temos duas crianças para cuidar, é melhor não se aventurar muito. Mas assim, pensando nisso, né? Se você, a Cida nunca andou, se você já teve essa experiência, ou pelo menos já viu, né, no vídeo como é. Então, assim, pensa comigo na dinâmica daquele brinquedo. Em um momento, a pessoa está lá em cima e depois lá embaixo. É muito rápido, né? Lá em cima, lá embaixo, é um sobe e desce, assim, muito, muito rápido mesmo. E refletindo sobre isso, eu percebi que existem momentos em que a nossa vida espiritual parece uma verdadeira montanha russa. E, assim, tem semanas que estamos lá em cima, na verdade. Estamos lá em cima, com toda a energia, aquela semana maravilhosa que oramos, buscamos ao Senhor, fazemos um jejum, lemos a palavra, meu Deus. É o céu na terra, né? Estamos animados em Deus. Parece assim que nada nem ninguém vai nos parar nessa semana, não é verdade? Mas aí, né, trazendo o exemplo aí da montanha-russa, tem alguma coisa acontece e começamos aquela descida, né? Começamos a despencar. Paramos de orar como estávamos orando, e de repente a Bíblia vai ficando meio de ladinho ali, a disposição, né, para aquela busca, ela vai diminuindo, e assim, vamos sentindo nossa vida espiritual perdendo a força, né? Até que acontece alguma coisa novamente, daí a pouco, não sei, talvez uma pregação que vamos ouvir, aquela pregação nos toca, nos enche, talvez você entre aqui na madrugada, você ouve uma palavra, ou você vai na sua igreja, você ouve uma palavra, você se enche, ou talvez até uma situação difícil começa a aparecer, você pega, não, agora eu tenho que orar. E talvez você participe de um encontro, uma conferência, cheio da unção, ou talvez você também receba uma resposta que você estava esperando do Senhor, alguém é ousado para falar com você, e aí vem de novo, sabe, aquela força no Senhor e levantamos novamente, enfim, né? E lá vamos nós para cima mais uma vez, né? E depois de alguns dias, descemos e subimos, e assim vai oscilando, né, nossa vida espiritual. São altos e baixos. São os altos e baixos. Ou não é assim muitas vezes, né? É ou não é com você? É assim muitas vezes? Não é? Gostaria muito da sua participação. Com você acontece? Porque comigo, eu vou te falar a verdade. Acontece, tá? Tem semanas que as coisas vão apertando e eu não sei o que acontece. A semana voou, passou e aconteceu que eu deixei a desejar. Não abri a palavra, não meditei como eu deveria, não li como eu deveria. É ou não é? É assim às vezes com você também, né? Ó, a Keila, a Cida.
o Vinícius. Pois é. Se em algum momento você já percebeu essa montanha russa acontecendo na sua vida espiritual, saiba que é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui nessa madrugada. É exatamente sobre isso que o Senhor vem me incomodando, vem falando comigo nesses últimos tempos. Ele vem falando comigo assim: Gislaine, não seja como a palha que o vento espalha. Anota aí essa frase, hein? Não seja como a palha que o vento espalha. Porque a palha, ela é muito leve, né? Vem o vento ali, ó, o ventinho já leva, já espalha. Quem tem o prazer de ter uma experiência na roça sabe como funciona a palha, né? A palha, seja a folha, seja a palha do milho, é um ventinho já leva, né? E vamos ler, se você puder abrir sua Bíblia, uma palavra que vai falar exatamente isso com a gente. Vamos ler Salmos 1, se você puder abrir sua Bíblia, vamos ler do 1 ao 6. Salmos, primeiro Salmo, Salmos 1, do 1 ao 6. É isso, Cida, não seja como a palha que o vento espalha. Se você puder, coloca aí num cartãozinho, depois cola aí no seu espelho, cola no lugar que você vai ler, porque essa palavra é forte. E enquanto nós vamos ler, né, essa palavra, eu quero que você preste atenção em um contraste muito interessante que esse salmo apresenta. Ele nos mostra duas pessoas, ele nos mostra dois caminhos e dois resultados completamente diferentes. Se você conseguiu encontrar, dá um joinha aí. Primeiro Salmos. Eu tô dando um tempinho porque é bom a gente acompanhar, né? Somente ouvir um joinha do Márcio, somente ouvir, às vezes a gente precisa ali acompanhar, olhar, grifar, né? Então vamos lá. Salmos 1. Os justos e os perversos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o coração dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos lá de novo esse versículo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Que a moinha, exatamente, algumas versões é a palha, né? Mas são como a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Uau, forte, né? Forte. Me diz aí no chat, ou se você puder falar aí no microfone, o que faz uma árvore permanecer enquanto a palha é simplesmente levada pelo vento? O que faz uma árvore permanecer? O que você acha que é? Se você puder escrever aí, se quiser abrir seu microfone, também pode participar. Aquela raiz, exatamente. Com certeza veio na sua mente aí a raiz, né? De cara. Suas raízes, Ricardo, isso mesmo. Pense comigo, né? O vento sopra as duas, né? O vento sopra a árvore sente o vento, a palha também sente. A diferença é que o vento consegue levar a palha. Nessa árvore do texto que o salmista nos trouxe, essa árvore o vento não consegue levar.
ela pode até balançar, né? Ela pode até perder suas folhas, pode até atravessar uma tempestade, quem sabe, mas a árvore continua no seu lugar. E aqui está uma primeira verdade sobre constância que o Senhor tem me incomodado a falar. Ser constante é não ser levado. Ser constante é não ser levado. Então, ser constante é isso, é não ser levado. Talvez nós tenhamos uma ideia errada de constância. Eu tive por muito tempo, sabe? Achamos que uma pessoa constante, ela nunca fica cansada, ela nunca fica desanimada, ela nunca tem dúvida, ela nunca chora, ela nunca passa por dias ruins. E não é isso. E não é isso. Ser constante é não ser levado como essa árvore. Essa árvore, qual a diferença da árvore com a palha? Ela não foi levada. A palha, ela foi. E a pessoa constante também enfrenta dias difíceis. A diferença é que ela não permite que aquilo que sente determina para onde ela vai. Essa é a diferença. Ela não se permite ser levado pelo vento. E aqui eu volto para a nossa montanha-russa, né, que eu abri falando. Constância, então, não é viver sempre lá no alto, lá no pico. Constância é continuar com Deus, também quando estamos no baixo. E isso quer dizer o quê? Que os dias ruins, eles vão vir. Os dias ruins, eles vão acontecer para todo mundo. Mas a pessoa constante, ela não deixa ser levada pelo vento, ela não deixa simplesmente ser levada. E, enfim, constância é continuar com Deus, né? Mesmo quando estamos lá no baixo. E onde as raízes, eu fiquei pensando, e onde as raízes do bem-aventurado estão, né? Porque aí fala do bem-aventurado, né? E onde as raízes dele está que não foi deixado levar? Porque aí fala de duas pessoas, né? O bem-aventurado e aquele ímpio, né? E a resposta, eu fiquei meditando nesse salmo, uau, como ele é poderoso, né? A resposta está no próprio salmo. As raízes do bem-aventurado, ela está onde? Naquele versículo que fala assim, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então quer dizer que a raiz do bem-aventurado, ela está onde? Ela está na sua lei, ela medita de dia e de noite. Então isso quer dizer que não é quando simplesmente dá vontade. Eu vou meditar na palavra, vou buscar o Senhor só quando eu der vontade. Ou só quando tudo está bem, por isso eu também estou pronta para orar, estou pronta para buscar o Senhor. Não é quando precisamos de uma resposta. Não é sobre isso. A raiz do bem-aventurado, ela está de dia e de noite. Na sua lei, ele medita de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo, né? É dia e de noite. Existe repetição, existe continuidade, existe permanência. Existe permanência, é de dia e de noite. O próprio Salmo nos revela isso. E então vem o resultado, né? O Salmo nos fala, a árvore, então, frutificará. Só assim ela frutificará. E tudo quanto fizer prosperará. Então, a raiz do bem-aventurado, ela está de dia e de noite. Ela está na repetição diária, na continuidade, na permanência, na constância. E isso é revelador, né? E olha só, ontem eu assisti um vídeo. Eu assisti um vídeo assim, por acaso, mas nada acontece por acaso, porque quando você permite, fala, Senhor, fala comigo através de tudo que acontecer, vai falando comigo. Quando você permite, abre seu coração,
para ouvir o que o Senhor tem para falar, ele vai usando momentos, vai usando maneiras de chamar sua atenção, de falar com você. E ontem eu assisti um vídeo que falou assim muito comigo, sabe? E esse vídeo era um casamento de uma moça. Chegou o momento da valsa com o pai, talvez você tenha até visto esse vídeo, viralizou muito. Chegou o momento da valsa com o pai, um momento lá do casamento. E aquele pai começou a cantar uma música para ela. E ele começou assim, surpreendendo, sabe? Ele ia dançar com ela e ele pegou o microfone e começou a cantar para ela, fazendo uma homenagem a ela. E aí ele para e fala assim: essa música, ele revelando ali para os convidados, né? Essa música, eu cantava para ela desde que ela era pequena. Eu cantava essa música para ela. E ele disse, né, que desde que ela era pequena, ele sempre cantava essa música. E dava para perceber, eu via assim nos olhos dela, sabe, no rosto daquela moça, assim, o que aquilo significava para ela, aquele gesto, aquela canção. Deu para perceber que aquela música carregava assim uma vida inteira, sabe? E aquilo ali ficou no meu coração, eu fiquei refletindo aquilo, uau, como foi lindo. Porque nós passamos boa parte da vida acreditando que precisamos criar grandes momentos, não é verdade? Grandes momentos com as pessoas que amamos, para que elas nunca se esqueçam. Precisamos sempre criar grandes momentos, principalmente com nossos filhos, né? Grandes momentos, principalmente quando eles são pequenos. Talvez planejamos ali anos, uma viagem inesquecível para presenteá-los no aniversário deles, às vezes uma grande festa, uma festa que a gente fica ali anos pagando, mas é uma festa dos sonhos, não é verdade? Ou talvez um presente perfeito, aquele presente que vai me custar muito, mas eu vou comprar porque é o que ele quer. E aí ficamos nessa de pensar, né, acreditando que esses grandes momentos, né, jamais a criança vai esquecer, jamais a pessoa que amamos vai esquecer, né, seu esposo, sua esposa, enfim. Acreditamos nisso, né? Mas muitas vezes, quando os anos passam, sabe o que fica? É o ordinário. É o ordinário que fica. A música que o pai cantava era o ordinário. A história antes de dormir, que uma mãe conta para seus filhos, uma leitura, é o ordinário. O beijo de boa noite é o ordinário. A conversa ali dentro do carro, antes de ir para a escola, aquele contato é o ordinário, né? As mãos dadas é o ordinário. E a presença é o ordinário. E pequenas coisas, né, repetidas tantas vezes que sem perceber se tornam parte de quem somos. E eu senti Deus me ensinando algo com essa história. Nós fazemos isso com Ele também. Nós fazemos isso com Ele também. Nós queremos construir nossa vida com Deus através do extraordinário. Queremos aquela conferência daquela pessoa famosa. Queremos ir naquela conferência de qualquer maneira. Queremos aquele culto daquele pregador fantástico, extraordinário. Queremos uma mega experiência com o Senhor, quero aquela experiência. Vamos atrás daquele mover, né? Queremos aquele mover daquele lugar, aquele lugar está tendo um mover, está tendo um avivamento, vou atrás. E aquele momento que sentimos algo tão forte que pensamos, depois de hoje, nunca mais serei o mesmo. Sabe aquele momento, naquela conferência, depois de hoje, nunca mais serei o mesmo, aquele culto, nossa, ou até que a madrugada, talvez, nossa, depois dessa palavra, depois daquilo que aconteceu, aquele fulano falou isso, depois daquela oração, depois daquilo que ele me revelou, depois disso, eu não serei mais o mesmo. Então a gente fica em busca o tempo todo desse extraordinário, a gente quer sempre uma palavra, quer sempre um mover diferente, a gente quer sempre um lugar diferente, uma experiência extraordinária, né? E esse vídeo falou muito comigo, por quê? É o ordinário que é construído a presença.
E essas experiências são importantes. Deus também nos encontra no extraordinário. É importante, eu não estou falando que não é importante. É muito bom, né, viver o extraordinário, alguma experiência. Eu já fui em conferência que eu fui muito impactada, Deus falou muito comigo. Elas também são importantes, lógico. Mas o que eu quero dizer, entende, abre seu coração. O que eu quero dizer não é o extraordinário de uma vida com Deus que é sustentada, entende? E sim o ordinário. Porque o extraordinário ele não acontece o tempo todo. É como com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, é o ordinário. Porque o extraordinário ele vai acontecer vez ou outra vai ter uma viagem, vez ou outra vai ter uma festa, vez ou outra vai ter o presente, mas é o ordinário que fica, que é construído, a presença. E quando ninguém, quando assim, o ordinário é quando? Como? É quando ninguém está vendo. Você está ali buscando ao Senhor, né? É abrir a Bíblia numa quarta-feira comum. Estamos aí, quarta-feira. Você abrir a Bíblia, uma quarta-feira comum. É orar quando não aconteceu nada extraordinário, mas você ora. É buscar quando não existe uma crise. Eu não estou passando por nenhuma crise, não é? Porque na hora da crise, né, a gente se enche tanto, não, eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas o ordinário é buscar quando não existe uma crise. É continuar quando não existe nenhum arrepio. O Senhor tem falado muito isso comigo, porque a gente quer sentar, a gente quer falar com o Senhor, a gente quer sentir aquela presença imediatamente, a gente quer sentir o arrepio, e se não for, eu não quero mais orar. Mas o ordinário é continuar quando não existe arrepio, é mesmo quando você não está ouvindo Deus falar com você, é permanecer quando não existe novidade, né? É voltar amanhã, é voltar depois de amanhã, e novamente. Esse é o ordinário, né? Dia após dia, dia após dia. E é isso que esse salmo nos ensina, né? Meditar de dia e de noite, dia após dia. E talvez estejamos esperando assim um grande momento com Deus. Muitas vezes fazemos isso, né? Enquanto Deus está esperando de nós uma vida diária com Ele. É isso, né? Estamos sempre esperando um grande momento com Deus, mas Ele tá buscando só da gente uma vida diária com Ele, né? Uma busca de todos os dias. Porque uma conferência, ela pode marcar uma noite, com certeza. Um culto pode marcar um momento na sua igreja, pode marcar uma noite, mas uma palavra pode marcar um momento também. Um encontro pode mudar uma decisão, com certeza, mas é a constância que constrói um relacionamento. É a constância. E eu creio que é isso, sabe, que o Senhor quer nos ensinar nessa madrugada. É isso que o Senhor vem me falando sempre. Aprenda a viver comigo todos os dias. Aprenda a viver comigo todos os dias. Porque o extraordinário pode nos marcar, mas é o ordinário repetido com fidelidade que cria raízes. Essa árvore, ela tem raízes, é por isso. Foi construída com fidelidade. Então, para terminar, eu quero deixar uma pergunta para você. Como está o seu relacionamento diário com o Senhor? Como está? Eu não quero terminar essa palavra apenas falando sobre constância, raízes. Eu quero que nós possamos orar sobre isso, que nós podemos de verdade nos entregarmos nesse momento. E eu convidei o Vinícius para estar conosco nessa madrugada, com a câmera aberta, e nos conduzir nesse momento de oração. Se você reconhece que tem vivido esses altos e baixos, essa montanha russa, coloque isso diante do Senhor nesse momento. Momentos ruins, dias maus vão vir, mas como está a sua constância nesses dias maus? Como está a sua constância nos dias baixos? E eu creio, né, que o Senhor, Ele tem muito a nos revelar. Eu não quero ser como a palha que o vento espalha. Eu quero criar raízes no Senhor.
faz essa oração no Senhor nesse momento. Vinícius, fica à vontade para completar, para orar, para fazer o que o Espírito Santo te mandar fazer. Amém. Eu quero que você, não sei como está sendo essa palavra para você essa madrugada. Não sei qual é a forma que Deus está falando com você, mas uma coisa é certa, Ele nunca te abandonou e Ele não vai te abandonar. Hoje, lendo Jeremias 1, eu quero orar com você sobre isso. Antes de formá-lo, Jeremias 1, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e eu designei profetas às nações. O escolhido não tem escolha. Você foi chamado para algo aqui nessa terra, para influenciar pessoas. E o altos e baixos, você lê a Bíblia, o manual da vida, do começo ao fim, vai relatar e vai apontar para uma pessoa. E essa pessoa se chama Cristo. E em todo tempo, quando se fala de altos e baixos, quando você olha um coração batendo, ele não fica numa linha reta, porque se você ficar numa linha reta, você morre. Sempre alto e baixo, para que você consiga sobreviver. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas durante o dia eu orava pelas pessoas que aqui estavam, para que o Senhor mandasse as pessoas certas para este lugar, para que o amor dele pudesse florescer no seu coração. Em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é para que o Senhor toque na Aline agora, que o Senhor toque na Ana Cristina, na Cida, na Creuza, na Cristiane, no Márcio, na Gislene, na Josenira, Senhor, na Camila, Keila, Senhor, na Maria Andrade, na Marli, Meire, na Miriam, Regione, no Ricardo, Senhor, e na Vanderleia, cada um que aqui está, e veio buscar uma resposta. Eu não sei em qual fase da vida eles estão vivendo, eles estão passando, mas o Senhor sabe, desde o ventre, antes do ventre da mãe deles. Em nome de Jesus. E esse novo tempo que é chegado a partir de hoje, porque o Senhor escolheu quarta-feira de madrugada para falar aos corações, para trazer clareza, para trazer visão, e excede todo entendimento a cada um que aqui está, Senhor. Toca, mostra, Senhor, que esses altos e baixos fazem parte da nossa vida contigo. E que o Senhor, Pai, no alto, no baixo, sempre estará conosco. O Senhor jamais vai nos abandonar, Pai. Guarda, Senhor, cada um, a família, os filhos. Senhor, aqueles que estão aguardando uma resposta, que eles possam entender que o não também é resposta, que o sim do Senhor, por vezes, é o silêncio. Mas, Pai, que eles possam, essa madrugada, saírem abraçados por aquilo que o Senhor chamou eles para viver nessa terra. Eles possam entender que no alto ou no baixo é a sua mão poderosa que sustenta. E não existe, Senhor, nenhum outro caminho que não seja o seu. É bom, perfeito, agradável. Que nós possamos sair desse banco do protagonista, do motorista da nossa vida e sentarmos no banco do passageiro e sermos aquele que vai ser direcionado pelo seu Espírito Santo de Deus. Aquele que estava afastado, que não estava ouvindo mais a sua. Por algum motivo, o Senhor entrou aqui nessa madrugada e o Senhor trouxe essa palavra, está confirmando através dessa oração. Cansa, Senhor, esse coração. Lágrimas que caem aos nossos rostos. Que eles possam ser, Senhor, o choro durando uma noite, mas a alegria vindo no amanhã. Pela manhã, que as misericórdias se renovam. Traz a graça, que é o favor imerecido. Traz a visão, tira toda a divisão das nossas vidas.
que teu Espírito Santo flui cada dia mais sobre a vida de cada um de nós. Ó Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece os nossos corações, porque a sua palavra fala que o Senhor sonda mentes e corações. Que os nossos olhos possam estar fitos no Senhor, que a gente possa olhar, Senhor, para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Que a gente possa enxergar, Senhor, as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente possa olhar, Senhor, para esse novo tempo que começa hoje. Não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês, é no agora, porque o Senhor é o do agora. O Senhor é o nosso alfa, o Senhor é o nosso ômega, o Senhor é o nosso início, o Senhor é o nosso fim. E mostra, Senhor, traz clareza para esse tempo que nós vamos entrar a partir de agora, Pai. Eu te peço, Senhor, sobre cada nome que aqui foi falado, cada família aqui representada, assim como a nossa irmã mandou pedindo para orar pela mãe, Pai, que se encontra no enferma, Pai. Eu quero orar, Senhor, e apresentar a vida da, da nossa irmã chamada Fátima do Rosário Damasceno, sobre a sua saúde, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que esse tempo de sonda, que tudo aquilo que ela colocou de informação aqui, Senhor, os médicos dos médicos possam tocar na vida, Senhor, da nossa irmã. Nós apresentamos essa família, essa causa, que possa ser um testemunho vivo diante daquilo que o Senhor chamou para viver. A palavra fala que tem que declarar que Jesus Cristo é o Senhor será. Que a gente todas as manhãs possamos declarar: Senhor, o Senhor é o Deus soberano, poderoso. Não há nenhum Deus como tu, Jesus. Assim como nós louvamos, Senhor, em que começamos aqui, Pai. Que a gente possa, Senhor, não só palavras repetidas, palavras bonitas, palavras que saem, Senhor, mas que palavras que possam fazer divisão no mundo espiritual, de bênção e maldição. Palavras que possam, Senhor, edificar o teu reino e ao inferno. E tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, saia das nossas vidas. Eu quero, junto com você aqui, que veio buscar uma resposta. O Senhor marcou um encontro contigo essa madrugada. O próprio Deus marcou um encontro contigo essa madrugada. E Ele ama você. E esse amor que você sente, mas onde é que está o amor? Faz parte dos altos e baixos. Mas eu só consigo enxergar o baixo, eu não consigo enxergar o alto. Eu estou caminhando por lugares e eu não consigo enxergar o alto. Em todo tempo Ele está contigo porque Ele é bom. Nós estamos vivendo um tempo onde a internet, ela traz tanta informação boa, mas ela também traz algo muito ruim chamado comparar ações. Aquele que está olhando para o influencer, aquele influenciador que está influenciando e está atrapalhando a nossa caminhada. Mas que a gente possa ter o maior influenciador de todos os tempos, chamado Jesus Cristo, influenciando as nossas vidas todos os dias. Nos perdoa, Pai, porque tem dia que é desafiador. Tem dia que a gente acaba esquecendo de olhar para Ti. O dia a gente acaba esquecendo que é tomar a nossa cruz e seguir. Porque nós estamos tão atarefados com tantas coisas, mas o Senhor nunca deixou de nos amar. Eu quero, junto com você, que carrega esse peso de culpa, de medo, de trauma, que talvez uma religião colocou em você, instalando medo, dúvida. Eu quero te dizer que Ele é um Deus misericordioso. Ele é tardio em irar-se, mas Ele é misericordioso. E essa misericórdia, ela se renovou essa manhã. Porque é assim que a palavra do Senhor fala. É assim que nós acessamos esse lugar. Esse lugar só existe um.
é no centro da vontade de Deus. Eu quero que você ore com entendimento, Pai Nosso, que você possa declarar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como o maná, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, porque nós sabemos que o Senhor entrega o que a gente precisa. Foco, Senhor, quantas vezes a gente esquece de agradecer, Senhor, o pão nosso de cada dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, que foi através do seu sangue que nós somos alcançados. Todo espírito de acusação, de mentira das trevas, bata retirada, e que seus olhos sejam bons, para que o teu corpo tenha luz. O acusador da sua alma, ele se chama Satanás, ele é mentiroso. Ele vai ficar o tempo inteiro lançando setas, mentiras, dúvidas, que as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus fala que elas não acrescentam dores. Eu creio em nome de Jesus. E assim como nós somos perdoados todos os dias, através do sangue de Jesus. Perdoa, Pai. Perdoa quem nos ofende, Senhor. Perdoa, Senhor, cada um daqueles que, por vezes, levantam calúnia, falso testemunho, mentira. E que a gente possa, Senhor, usar o amor misericordioso que se chama Jesus. Que a gente possa, Senhor, cuidar do bem mais precioso chamado a nossa vida. Porque a sua palavra fala que amar a ti sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nos ensina a nos olhar, Senhor. Nos ensina a olhar para dentro de nós. E enxergar, Senhor, as nossas misérias. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos e sempre, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos trazer essa oração, por nos trazer essa lembrança, trazer a memória que nos dá esperança. A madrugada ela não será a mesma. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já vem falando com você desde o primeiro post que foi colocado, desde a primeira oração da Gislaine na sua casa, onde o próprio Deus falou com ela. Ela ser boca de Deus aqui e trazer esse transbordo, você viva o sobrenatural do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o que toca. O Senhor é o que está na casa de cada um, agora, através da internet. Obrigado, Senhor, pela internet, por a gente poder alcançar tantas vidas, Pai. E se você, por algum motivo, acredita que Deus não está ouvindo as suas orações, eu quero orar com você. Quero declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quero celebrar junto com você. Quero poder que você se enxergue dentro dessa montanha russa. E essa montanha, ela está começando a subir agora e você está vendo quem está do seu lado, é o próprio Deus. E lá de cima você vai conseguir enxergar muitas coisas. Quero que você olhe para esse tempo que você estava lá embaixo. E tudo isso foi para que existe um testemunho a ser contado, que vai falar com uma pessoa. E essa pessoa, ela vai impactar outras pessoas. E o reino de Deus vai ser estabelecido, porque hoje você tomou uma decisão. Hoje você tomou uma decisão e falar, Senhor, obrigado. Porque eu entendi que o processo, ele faz parte. E eu quero passar, declare isso com a sua boca, e eu quero passar por esse processo. Junto com o Deus poderoso. E é através do nome de Jesus que eu oro. Através do nome de Jesus que eu oro.
Não sei quem mais precisa de uma oração, mas nossa irmã colocou aqui, nós oramos por ela. Eu quero orar por famílias, eu quero orar por casais, por casamento, por relacionamento de homem com mulher, por filhos. Quero que você apresente o nome dessas pessoas. Pode ser pelo chat, pode ser abrindo seu microfone. O Senhor me conduz para declarar o nome dessas pessoas. Para a gente ser boca de Deus, porque o que mais Satanás quer é que a gente se cale diante de situações como essa. E as guerras, as lutas, as batalhas, a gente só vai conseguir, assim como a palavra do Senhor fala em 2 Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. É aqui que nós estamos fazendo um ambiente seguro, um ambiente onde tem pessoas que estão buscando mais de Deus. E se você é essa pessoa hoje, levanta sua mão, digita aqui no grupo: Priscila e Josias, está separado. Isso não acontece. Sara e Paulo, risco de gravidez. Rosilene, saúde, vou viajar, que seja a vontade de Deus. Camila e Douglas. Lavínia e Alisson, irmão, saúde. Vamos aqui no chat. Irmã Júlia, que fará uma cesárea hoje pela manhã. 2 meninas, Sofia e Marina. Que o Senhor seja, vai conduzir todo o processo. Delé colocou aqui para os meus filhos, esposo, cuida dela. Ali, Jefferson, os filhos Jonathan, Gabriel e Mateus. À vontade, coloque aí que a gente transbordar desse amor. Declarar sobre a Priscila e Josias, que o cordão de 3 dobras venha sobre essa casa, que o perdão, que a misericórdia do Senhor venha sobre eles, sobre a Sara e o Paulo. Esse risco de gravidez, nós não sabemos, Pai, mas o Senhor sabe todo o processo desse de gravidez, Pai, porque é vida, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que mostra. Pai. Rosilene, saúde, Senhor, restaura, toca, ponta da cabeça, ponta do pé, Senhor, que seja feita a sua vontade, assim como ela está dizendo, Senhor. Sua vontade seja feita nessa viagem. Que o seu amor possa ser pregado onde ela pisasse, onde ela pôr a planta dos pés dela. Camila e Douglas, Senhor, nós apresentamos esse casal, Senhor, e declaramos diante de Ti, Senhor, que não existe outros deuses, somente um Deus, que se chama Jesus, aquele que morreu pela vida da Camila e do Douglas. Nós oramos pela Lavínia e pelo Alisson, pela saúde, Senhor, pelo toque, Senhor, pela palavra do Senhor, para que haja saúde e para que haja o transbordo do alto, Senhor. Essas famílias aqui representadas nessa mensagem, Senhor, nós oramos. Obrigado, Jesus. Nós oramos pela Meire, ela e a família, seja abençoada, Senhor. Andeleia, você e seus filhos são bênção do Senhor. Sua família, sua casa, tudo aquilo que carrega o seu nome e sobrenome é alcançado pelo poderoso nome de Jesus. Pai, que se alguma pessoa acabou não colocando o nome, esquecendo ou por algum motivo precisou sair, Senhor, alcança, toca, fala, ministra aos corações e através da sua palavra, Senhor, eles possam ser alcançados e que o seu nome seja exaltado, que testemunhos venham a ser contados desse encontro, dessa madrugada tão especial que o Senhor preparou. Nós oramos, Pai, assim como a Marli colocou aqui, que o casamento seja
de acordo com a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que ela seja, Senhor, a mulher sábia que edifica o lar. Ela possa ser a mulher de provérbios, Senhor, como diz, que o homem, o marido, seja o cabeça, e ela seja submissa, seja a mesma missão, Senhor. Desperta, Senhor, nessa casa um novo tempo. A Marli é do Senhor. A casa reconhece isso, que não existe nenhum espaço para Acabe nem para Jezabel. Ela declara com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua casa. Marli, declare que Jesus Cristo é o Senhor da sua casa, que você e sua casa servem ao Senhor Jesus. Que não existe espaço para esse espírito demoníaco, de domínio chamado espírito jezabélico. Que espírito de Acabe caia por terra, que seu marido se levante, que ele possa estar de pé, com os olhos fitos no Senhor, conduzindo o primeiro ministério que Deus o confiou a ele, que chama família. Marli, você e sua casa servem ao Senhor Jesus. Em oração. Em nome de Jesus, obrigado, Jesus. Santo é teu nome. Toda a terra está cheia da sua glória. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela clareza, Senhor. Obrigado pela visitação do seu Espírito. Graças te damos, porque não existe nenhum Deus como tu. Obrigado, Jesus. Continua usando, Senhor, a vida da Gislaine, do Márcio, dessa casa, dessa família. Esse tempo, Senhor, passe de uma forma sobrenatural e tudo aquilo que ele veio buscar, Senhor, aqui nessa terra, Senhor, nos Estados Unidos, Senhor, possa ser muito mais do que o ouro e prata, e sim vidas. Ele possa ser canal de bênção para falar do seu amor aqui nessa terra. Que pessoas sejam impactadas pelo testemunho de vida, Senhor, do Márcio. E que a sua esposa, Pai, possa suportar em oração, jejum, esse tempo no qual se acabará nos próximos meses. Santo é teu nome, Senhor. Guarda eles, guarda esse ministério chamado família. Guarda, Senhor, os filhos debaixo das suas asas, Senhor. Guarda, Senhor, essa família, para que o teu amor, a tua graça possa perpetuar de geração em geração. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra, né? Hoje, sinceramente, eu estou no baixo. A vida nos leva para baixo, nos leva para cima, e as circunstâncias vêm, e às vezes a gente se sente lá embaixo. Aí você sente uma dor, quando a gente está com uma ferida no corpo, dói naquele lugar. Às vezes a ferida está na alma, e a alma dói. Por que a alma dói? Porque é lá que estão nossos pensamentos, nossos medos, nossos traumas, nossas frustrações, nossas desilusões, nossas decepções, as coisas contrárias que a gente não espera da vida. Então elas estão tudo ali na nossa alma, e a alma dói.
E quando a alma dói, a gente se sente lá embaixo, nessa montanha russa. E nessas horas a gente precisa muito de ouvir uma palavra dessa para a gente lembrar de que Deus é Deus, tanto lá em cima quanto quando está aqui embaixo. Que a nossa fé tem que ser maior quando a gente está aqui embaixo. Porque falar que a gente está com a fé grande quando a gente está lá em cima é mais fácil. Mas quando as coisas acontecem, quando elas saem do ordinário, que o ordinário, né, como já foi falado aqui, as coisas que acontecem na ordem, todo dia acontece. Aí, quando sai da ordem, vira uma desordem. E a gente não pode confundir desordem com bagunça. Bagunça é quando está tudo misturado. Desordem quando está fora das ordens, mas que você consegue colocar a sua cabeça no lugar e pedir muita proteção de Deus e tentar organizar novamente tudo aquilo que saiu da ordem. E a oração, ela entra nessa história como? A oração é o remédio para a dor que dói na alma. Você está com uma ferida no corpo, você toma um antibiótico, faz um curativo e ajuda a sarar. E essa dor que está na alma, como é que nós vamos tratar dela? Nós vamos tratar com oração. É a fé que nós temos que ter nesse Deus que é maravilhoso, que Ele está sempre conosco, de dia e de noite, sem cessar, constantemente. É o nosso Deus do ordinário. É como diz aqui nesse salmo, né? Quem está meditando na lei de Deus de dia e de noite, na ordem, no ordinário. Porque as aflições virão, as coisas desagradáveis virão, as notícias ruins virão. Coisas saem do nosso controle às vezes. Então a gente está feliz lá em cima, no alto, de repente vem uma notícia, acontece alguma coisa e você vai lá para baixo. Porque a gente não pode ficar lá embaixo a vida inteira. A gente tem que procurar sair mais rápido, aumentando a nossa fé, a nossa esperança. E é onde a hora que, quando a gente está lá embaixo, a gente só quer ficar quietinho e não quer nem orar, não tem ânimo, não tem força, nem para orar. E é onde que nós já falamos aqui outras vezes. Por que a gente ora de manhã, de tarde, de noite, o dia todo dia? É para ter crédito. Para na hora dessa que a gente está lá embaixo, a gente ter crédito e sabe onde buscar. E sabe que lá embaixo tem raízes. É lá embaixo que nós vamos encontrar as raízes, não é lá em cima no loop. No loop, você pega, você lembra que você tem raiz, que você é uma árvore, que você não é uma palha. Nessa hora que a gente tem que se fortalecer e falar, gente, é que eu estou aqui embaixo, eu estou na raiz. Às vezes a gente tem que descer para se impulsionar para subir. Ficar só lá em cima, ou ficar só lá embaixo, como diz o início, numa linha reta. Linha reta, quando você vê um eletrocardiograma, que é aquele que tem aqueles traçozinhos das batidas do coração, ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo, ele fica mais lá em cima, ele vai lá, porque na hora que ele faz uma linha reta, significa, acabou. Então, nós não podemos ficar nem só lá em cima, nem só lá embaixo. O ser humano, a vida do humano, passa por esses loops. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Isso é sinal de vida.
O problema é que quando a gente está lá embaixo, como eu falei, hoje eu estou me sentindo lá embaixo. Acontecem as coisas que saem do nosso controle e a gente se sente lá embaixo. E é onde que quando você busca a oração, que você busca Deus, que você busca uma palavra dessa na madrugada, você fala assim, meu Deus, eu estou aqui embaixo porque eu vim ver minhas raízes. Por isso que eu estou aqui. Isso vai ser para me impulsionar, para me jogar para cima. Então, que a gente não fique só como palha, nem lá embaixo, nem lá em cima. Que a gente lembre dessas raízes, dessa constância, desse ordinário, dessa disciplina para orar. A gente tem disciplina para dormir, disciplina para alimentar. Eu tenho que tomar banho todo dia, eu tenho que escovar dente de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que trabalhar de manhã e de tarde. Então, eu tenho que ter disciplina também para orar. Quando chego a orar, falar, hoje não dá, hoje eu estou cansada, hoje isso, hoje aquilo. Então, a oração, ela tem que entrar na nossa vida também, tem que entrar na nossa agenda também, como uma disciplina, que é para essas horas de baixa, a gente saber com quem que a gente está, que nós estamos com esse Deus, um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir, é esse Deus de promessa que a gente vai encontrar na Bíblia. E o que que eu faço para merecer essas promessas dele? Fé, oração, foco, esperança. Então, nessas horas que a gente está embaixo, é que a gente tem que realmente sentir esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, esse Deus que a gente quer que seja o nosso influenciador de dia e de noite, é o Deus que a gente quer seguir. O que que a gente quer que Deus siga? A sua bondade e a sua misericórdia, Senhor. Me sigam todos os dias. Então, hoje, eu peço aos irmãos e irmãs que oremos, né, por todos que estão nessa fase baixa da vida e não tirar o foco de Deus, para não acontecer igual Pedro. Um minuto que você tira o foco de Deus por causa da tempestade que está vindo, por causa do vento forte, por causa dos furacões, ele pode fazer você afundar. Então, que nós mantenhamos firmes na fé, com foco em Deus. E essa mão dele nos sustentará e nos buscará onde mais fundo a gente descer. A gente se desce é para pegar um impulso. Um atleta, quando ele vai dar 1000 piruetas no ar, ele primeiro põe uma força para baixo, ele faz uma força no solo e se joga. Então, às vezes a gente tem que descer para se impulsionar para subir. E a gente quer estar sempre no pódio, sempre lá no alto. Então, para isso, nós temos que lembrar que para estar lá em cima, você tem que ir lá embaixo às vezes e botar força e lembrar das suas raízes. Deus é conosco. Amém.
Amém. Glória a Deus pela madrugada com Deus, né? Até virou um chavão aqui. Que palavra, Gi, né? Faz parte mesmo da nossa rotina, do nosso dia a dia, é o nosso desafio diário, né? E hoje me chamou muita atenção esta palavra, né, do Salmo 1, na versão da Bíblia que eu tenho aqui, fala os dois caminhos, né? A gente está sempre com esses dois caminhos. E é isto, né? Mesmo tendo essas opções, qual que eu vou seguir, né? E além do sentimento, como a Josenira falou e muito bem, e além daquilo que a gente sente, é desafiador, né? É aí que surgem os créditos, né? Que surge aquele momento, como a Gi colocou, que tem dia que a gente está, nossa, no céu, né? A gente louva, a gente canta, e nossa, que maravilha, o Senhor é meu pastor, e está tudo bem, gratidão, Senhor, e por aí vai. Mas quando a gente está embaixo, parece que esvaiu toda a força, perdeu, não tem energia, né? É como se a gente não tivesse assim o morto-vivo, né? Vamos assim dizer, né? E aí que eu vejo a força do grupo, sabe? A força dos irmãos em oração, porque é o alto e baixo, é a montanha-russa. Enquanto um irmão está baixo, o outro não está baixo, então está puxando aquele, né? Então, essa conexão, essa intimidade com Deus, esta preparação diária, mesmo quando o corpo não pede, né? Mas a gente levanta e acorda e é o chamado do Senhor e a gente está ali e aí a gente vê a grandeza mesmo, né? É o Espírito Santo atuante. E é muito lindo isso, né? Muito lindo essa constatação aqui na madrugada com Deus, onde a gente alimenta a nossa alma e a gente fortalece não só a gente, como aquele dia, né? As pessoas que vão entrando na nossa história, no nosso caminho, que vão surgindo e a gente vai entendendo o que o Senhor quis dizer com aquela palavra, né? É dia e noite, é no Espírito Santo sempre, é no orar e vigiar. Glória a Deus pela sua vida, Márcia, pela sua vida, Gi, pela sua vida, Josenira, pela vida do Vinícius, que oração maravilhosa. E eu sou testemunha viva de quantas bênçãos e graças eu já alcancei aqui no Madrugada com Deus, né? Glória a Deus pela vida do Ricardo Protásio, meu grande amigo que está aqui hoje, e por todos que estão aqui, que eu não falei o nome, né, mas que faz parte desta comunidade de oração, né? Glória a Deus por esses 217 encontros. Glória a Deus pelo ID do Senhor na vida de cada um de nós. Obrigada mesmo. Não, não tenho não.
Amém. Obrigada, Bom dia pra obrigada a vocês. todos aí. Gratidão. Bom dia. Obrigada, Vinícius. Obrigada a todo mundo.